Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 33 do livro Os Mensageiros, A Caminho da Crosta. Após nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa, despedimo-nos, comovidos. Pelo menos quanto a mim, podia afirmar que me afastava com mágoa, tão belas as lições ali colhidas. Alfredo e a esposa nos abraçaram, sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Vários amigos da véspera estavam presentes, saudando-nos jubilosos. Tomamos o carro, agradavelmente surpreendidos. Seria-me muito difícil descrever a pequena máquina, que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Aqui vamos fazer uma pausa para fazer um comentário. Estamos no capítulo 33. Eles passaram um dia no posto de socorro. E esse um dia começou lá no capítulo 16, no posto de socorro, quando eles saem de nosso lar e se dirigem até o posto de socorro. E nesse trajeto, eles comentam que a paisagem espiritual era parecida com essa, era escura, eles visualizavam outras entidades, animais de formas diferenciadas, a respiração, a vibração eram diferentes. E desde o capítulo 16 até o 33 foi um dia no posto de socorro, uma manhã, uma tarde, uma noite, uma madrugada, em que tivemos vários capítulos que nós vimos, em que tiveram várias experiências e vários aprendizados. E agora, no capítulo 33, eles partem então para a crosta, para a terra. Sempre atencioso, Aniceto explicou: aceitei a cooperação do aparelho, não porque os desejo escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro, constituiu o ensejo dos mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários. Aniceto está dizendo que ele não quer acostumar André Luiz, Vicente, ao menor esforço, mas como eles já tiveram muitos aprendizados naquele dia no posto de socorro, não custa nada pegar um automóvel, um veículo que facilite um pouco o trajeto deles até a crosta. Receberam vocês lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado acima de tudo. E depois de pequena pausa, ele continuou: não creiam, todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Calculo que só poderemos voar até o meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé. Aniceto calou-se por instantes, sorriu noutra expressão fisionômica e acentuou: isto, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais, que possam vencer todas as resistências vibratórias. Semelhante realização pode não estar distante. Dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade. Ele não está falando para agradar ninguém. É lei. Vamos de novo.
Dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opera e coopera de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Ou seja, aí está a lei de liberdade, né? A lei do livre-arbítrio, a lei de ação e reação, o que nós fazemos, nós recebemos. Então, se nós estamos fazendo bem, o bem vai retornar para nós. Se nós operamos e cooperamos, podemos aguardar o melhor, porque é lei. O pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se a reduzida altura do solo, quase precisamente ao meio-dia. Estacionamos em humilde pouso, destinado a abastecimento e reparação de maquinaria de natureza daquela em que havíamos viajado. Despediu-se de nós o condutor, que nos desejou boa viagem, preparando-se para regressar. A paisagem tornou-se então muito fria e diferente. Não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alternando-nos a respiração. Aniceto contemplou conosco a vastidão caliginosa e falou em tom grave. Com 4 horas de locomoção, estaremos na crosta. Reparem as sombras que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, em nos referindo à maioria das criaturas terrestres. E estas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental, dos encarnados e desencarnados de baixa condição. O que ele está querendo dizer aqui? As sombras eram resíduos da matéria mental das pessoas que ali andavam, moravam, qualquer região. Vamos fazer uma análise. O que nós pensamos na maioria do tempo em que estamos acordados? Estamos indo para o trabalho, estamos indo para o mercado, para casa. O que passa pela nossa cabeça? Será que a gente não fica naqueles pensamentos de tristeza, de preocupação, rancor, ansiedade, conflitos, insegurança, mau humor, negatividade, impaciência, críticas, vingança e tantos outros termos para designar o que nós pensamos na maioria do dia? Se a gente pudesse fazer uma avaliação do que tipo de pensamentos nós temos, que tipo de sentimentos nós temos, será que nós não estamos aí exagerando no mau humor, na tristeza, na ansiedade, a preocupação com o futuro, com o que vai ser daqui umas horas, daqui uns dias, daqui uns meses, daqui uns anos, criticando pessoas em pensamento, discutindo com pessoas em pensamento, recordando problemas, conflitos passados, como se tivessem acontecido hoje, ficamos naquele debate, naquela discussão mental. Isso tudo produz essa matéria mental negativa, que constitui essa sombra que Aniceto comenta nesse capítulo e que nós estamos aprendendo. Atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais da luz solar. Nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa. E somente aí avaliei de fato a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta a nosso lar e aquela que agora percorríamos a pé.
vencendo obstáculos de vulto. Imaginei, comovido, o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem, compreendendo então quão meritório lhes é o serviço e como necessitam disposições especiais e extraordinário bom ânimo para auxiliarem as criaturas encarnadas de maneira constante. Lembrando que todos nós temos um anjo da guarda e espíritos afins, que são talvez espíritos familiares, não só dessa existência, mas de existências passadas. Todos nós temos uma família espiritual que vela por nós, que nos assiste. Imaginem a dificuldade deles nesse trajeto de ir e voltar. Se Aniceto, André Luiz, Vicente estão tendo dificuldade nesse trajeto, imaginem os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, que talvez não sejam lá da envergadura desses missionários aí do livro que nós estamos aprendendo. Imaginem o trabalhão que eles têm para nos assistir, a paciência, esse trajeto. Imaginemos e mais ainda agradeçamos a esses mentores, a esses amigos, aos nossos anjos de guarda sempre, porque eles estão aí, estão sempre ao nosso lado, estão sempre tentando nos fazer que nós possamos nos elevar e poder escutar as suas intuições, as suas impressões. Eles estão sempre ao nosso lado, a gente é que se rebaixa com esses pensamentos aqui e a gente não capta o que eles sempre estão nos dizendo, nos intuindo, nos inspirando. Os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis. E obedecendo a determinações de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que acaso venham a ler estas humildes notícias. Olha a preocupação de André Luiz com o pedido de Aniceto. André, não descreve os monstros que tu está vendo para as pessoas que vão ler esse livro, porque ao ler a gente vai criar na nossa mente a imagem desses monstros. E dependendo de quem ler, a gente pode ficar com essa imagem fixa na mente. E aí não vai ser bom para nós nos desfazer dessa criação mental. Olha o alerta com o que a gente fala, com o que a gente escreve, com o que a gente desenha, o que a gente comunica, porque a gente pode provocar nas pessoas criações mentais. Olha a gravidade disso. No horário previsto por nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol, como se estivéssemos em madrugada clara. O espetáculo era magnífico e novo para mim. Calor brando começou a revigorar-nos. Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de luz atravessando as sombras e falou de olhos úmidos. Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temo-lo nas mais variadas combinações, segundo a substância das esferas que habitamos, dentro do sistema. Ele está em nosso lar, de acordo com os elementos básicos de vida, e permanece na Terra, segundo as qualidades magnéticas da crosta. É visto em Júpiter de maneira diferente. Ilumina Vênus com outra modalidade de luz. Aparece em Saturno noutra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo, sempre a radiosa sede de nossas energias vitais. Estamos falando do Sol e sabemos que tem sóis maiores que o nosso, e maiores, e maiores, e maiores.
Então, se o nosso Sol já é maravilhoso, magnífico, imaginem os demais sóis. Aqui eu coloquei o capítulo 15, a viagem, para a gente lembrar que essa mesma paisagem, essa mesma sensação que eles tiveram, também está nesse capítulo 15, a viagem, quando eles saem de nosso lar até o posto de socorro. Só que eu acho que nesse capítulo em especial é mais grave porque está se aproximando da crosta. E de nosso lar até o posto tem uma diferença de dimensão, de umbral. Avançamos comovidos e daí a algum tempo surgiu-nos o astro sublime, na posição que antecede o crepúsculo. Doutras vezes, viajando sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de volitação, não fizera maior reparo. Agora, porém, que atravessara névoas compactas, anotava diferenças profundas. A certa distância surgia a terra, não na forma esférica, porque nos achávamos não longe da crosta, mas como paisagem além, a interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. O sol resplandecia rumo ao poente, como enorme lâmpada de ouro. Aniceto, que parecia alegrar-se sobremaneira, exclamou: entramos na zona de influenciação direta da crosta. Poderemos doravante praticar a volitação, utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos. Não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. A essa altura, assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativamente à direção. Como nos orientaremos? Indaguei curioso. Antes de tudo, respondeu o instrutor, é preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Qualquer bússola seria sensível de agora em diante, mas, em nosso caso, é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que lhe é peculiar. A importância do pensamento, a importância de manter, de perceber a energia e querer estar na energia onde eles vão ir. Empregamos de novo a capacidade volitante e dentro em pouco as matas de Petrópolis estavam à vista. Mais alguns minutos e perlustrávamos as grandes artérias cariocas. Por sugestão do instrutor, abeiramo-nos do mar em exercício respiratório de maior expressão. Vicente e eu estávamos positivamente exaustos. Reconhecíamos que o esforço fora significativo para nossas escassas forças. O fato deles fazerem a viagem, fizeram a metade de carro e a outra metade caminhando e volitando. E eles estavam exaustos. Indiferentes à nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material. Fonfonavam ônibus repletos, a grande Bahia figurava-se-nos cheia de força renovadora. Quando se acendiam as primeiras luzes elétricas, Aniceto convidou-nos amavelmente. Vamos ao reconforto. Vocês estão fatigadíssimos. Irei mostrar-lhes que nosso lar tem, igualmente, alguns refúgios na crosta. E aqui encerra-se esse capítulo. Um capítulo bem interessante, que requer estudo, reflexão, traz informações sobre energia, vibração, forças magnéticas e muito mais. Aguardo todos no próximo capítulo. Fiquem com Deus e até a próxima.